Bom, pessoal, vamos para mais uma questão de física do Enem 2024. Na sequência do Caderno Verde, temos a primeira questão sobre circuitos elétricos. O LED é um dispositivo eletrônico que conduz corrente elétrica em um único sentido, sendo caracterizado por uma tensão e uma corrente máxima de funcionamento, corrente máxima e máximo, né? Um LED acende apenas se a corrente que o percorre está no sentido permitido e se a diferença de potencial a qual está submetido é igual ou superior à sua tensão de funcionamento. A figura ilustra o símbolo do LED usado na representação de circuitos. Então aqui nós temos uma regra para o nosso problema, né? O LED precisa receber a corrente elétrica por essa espécie de triangulinho, né? E ela vai sair por esse tracinho daqui. Isso é bem importante para a nossa resolução. Um estudante de física analisa as propriedades do LED em um circuito simples de corrente contínua. Ele dispõe dos seguintes materiais: uma bateria ideal de 4,5 volts, dois LEDs de tensão 3 volts e corrente máxima de 1 mA cada. Além disso, temos dois resistores de 1,5 kΩ cada. O circuito que o estudante pode montar para que ambos os LEDs fiquem acesos e cada um seja percorrido pela corrente máxima é: ok, temos aqui alguns pré-requisitos para que o nosso circuito funcione. O primeiro deles é o sentido permitido da corrente elétrica. Isso vai fazer com que a gente já descarte alguns circuitos. Vamos ver quais são, né? A iniciar pela letra A. A gente sabe que a corrente elétrica sai do polo positivo e retorna ao polo negativo, em seu sentido convencional. Veja que essa corrente segue o seu caminho por aqui, passa pelo resistor, e nesse ponto nós temos um nó. É um ponto em que a corrente elétrica pode se dividir em vários caminhos, ou se juntar, né, se vierem de caminhos diferentes. Então veja que essa corrente maior se divide em uma corrente menor para esse LED e uma corrente menor para esse LED. Perceba também que esse é o sentido permitido, né, imposto pela questão. A corrente tem que entrar pelo triângulozinho e sair aqui por esse tracinho aqui perpendicular ao fio, ok? Então, essas correntes se juntam no nó aqui de baixo e terminam o circuito elétrico satisfatoriamente. Então, a letra A é uma alternativa possível. Vamos deixar ela quieta por enquanto. Vamos olhar a letra B. A corrente sai do polo positivo, ela vai aqui para o nó e vai se dividir em duas correntes menores, né? E são correntes iguais, inclusive, porque esses caminhos são idênticos, né? A mesma resistência equivalente. Esse também é o sentido permitido e possível fornecido pela questão. As correntes elas seguem o caminho delas, vêm para esse nó, onde elas se juntam e terminam aqui o circuito elétrico. Por enquanto, não descartamos nenhuma opção. Agora, quando a gente vem para a letra C, veja que interessante. Corrente sai do polo positivo, se divide aqui nesse nó, e quando ela passa pelos LEDs aqui de baixo, elas estão entrando primeiro no tracinho aqui e saindo pelo triângulo. Esse é o sentido proibido pela questão. Então não podemos marcar a letra C. Esse sentido não é permitido, tranquilo? Vamos olhar para a letra D agora. Aqui nós temos uma associação completamente em série, né? Corrente sai do polo positivo, volta para o negativo. Ao percorrer os LEDs, nós estamos obedecendo o sentido permitido pela questão. Então vamos manter a letra D, ok? Agora nos resta a letra E. Observe que a corrente sai do polo positivo, ela se divide em duas aqui, né? Cada uma passando por um LED, mas estão entrando primeiro pelo tracinho e saindo depois pelo triângulo. Esse sentido não é permitido, então a letra E também não é a nossa resposta. Nessa brincadeirinha, a gente descartou a letra C e a letra E. Eu gostaria agora que a gente olhasse para os dados numéricos da questão.
A bateria em cada uma das alternativas é ideal e ela vale 4,5 volts. E a questão falou no texto inicial, né, que para os LEDs funcionarem, eles precisam ser submetidos a uma DDP que seja igual ou superior à DDP de funcionamento. E de acordo com a questão, essa DDP de funcionamento do LED, né, é de 3 volts. Quando a gente olha para a letra D, se esse rapaz precisa no mínimo de 3 volts e esse rapaz de baixo também precisa no mínimo de 3 volts, e essa é uma associação em série, a gente somaria 3 volts mais 3 volts, fora a DDP desse resistor, que a gente não vai calcular aqui, nesse momento, né? E essa DDP aqui de baixo também, que a gente não precisa calcular. A gente não precisa calcular porque 3 mais 3 sendo igual a 6, nós temos uma DDP aqui que é maior do que a DDP fornecida pela bateria. Então, meus queridos, esse circuito não tem condições físicas de funcionar. A gente precisa que a DDP da bateria seja pelo menos igual à DDP dos componentes ali que estão no circuito, ok? Então a gente não pode ter essa situação. Descartamos a letra D. Na sequência, vamos para a letra A. A gente sabe, de acordo com o texto, que a corrente máxima que deve passar em cada LED é de 1 mA. Eu representei essa corrente aqui. Temos a corrente de 1 mA nesse carinha da direita e a corrente de 1 mA nesse carinha da esquerda. Perceba que os LEDs estão em paralelo. Então, eles serão submetidos à mesma diferença de potencial, que é uma característica dessa associação, né? Como eles estão entre os mesmos potenciais, entre os mesmos nós, numa associação em paralelo, a DDP desse é igual a DDP desse, tranquilo? Mesma quantidade de volts. Agora, veja que a corrente elétrica, antes desse ponto, antes desse nó, ela tinha um valor maior, né? Que vai ser justamente igual a 2 mA. Justamente para que quando chegue ao nó, venha 1 mA para esse LED e depois 1 mA para esse LED também. O que a gente quer agora é descobrir a diferença de potencial a qual é submetido, né, esse resistor. Porque sabendo a DDP dele, eu vou poder dizer qual é a DDP que sobra para essa associação em paralelo. Vamos lá com calma. Pela primeira lei de Ohm, a DDP é a mesma coisa que a resistência vezes a corrente elétrica. Só que a resistência desse nosso coleguinha é de 1,5 kΩ. Esse quilo representa 1000. 1,5 vezes 1000 é a mesma coisa que 1500 ohms. E a corrente elétrica que passa por ele é de 2 mA. Mili é dividir por 1000, ou então multiplicar por 10 a menos 3, né? E isso nos fornece a corrente de 0,002 A no sistema internacional. Multiplicando esses dois números, encontramos 3 volts. Ora, se a minha DDP total é de 4,5 volts e esse resistor tem 3 volts, então resta para essa associação em paralelo uma DDP de 1,5 volts, que é o que falta para completar 4,5. Mas, de acordo com o texto, eu preciso que o LED receba minimamente, né, ele seja submetido a uma DDP de 3 volts. Então, descartamos a letra A, porque a DDP possível aqui é de 1,5 volt, né? E não é algo que a questão prevê para a gente. Queridos, eu, sendo um estudante fazendo o Enem, eu marcaria a letra B sem fazer conta, porque é a letra que resta. Mas eu quero mostrar para você que ela está correta, tá bom? Observe que aqui nós temos uma associação em paralelo, mais uma vez, né? Temos dois caminhos possíveis aqui para a corrente elétrica e os caminhos são idênticos. Você tem um resistor e um LED. Como eu não tenho nada fora dessa associação em paralelo, apenas a fonte, né? Então a DDP total de cada fio aqui é de 4,5 volts. Não se esqueça o que eu falei. Associação em paralelo, a DDP é a mesma para todos os caminhos que estão em paralelo entre os mesmos nós, né? Agora, vamos lá. Vamos pensar nesse fio aqui da direita. Vamos aplicar a primeira lei de Ohm para esse resistor.
Nós sabemos que a resistência dele é de 1500 ohms, né, pelo que a gente havia discutido, e a corrente elétrica máxima que pode passar em cada um desses fios é a corrente máxima do LED, né, que seria 1 mA, ou 0,001 ampere, convertido para o SI, ok? Se a gente multiplica 1500 por 0,001, isso dá 1,5 volts. Se esse resistor tem 1,5 volts, o LED que está em série dele vai receber, né, o que falta para 4,5, que seria justamente 3 volts. E a questão disse que ele precisava, no mínimo, desses 3 volts, né? Então, essa é a nossa resposta. Esse resistor 1,5 volts, o LED que está em série com ele, 3 volts, que é o que falta para 4,5. O outro caminho aqui, que é idêntico ao outro caminho, né, em paralelo, vai ter a mesma situação. Esse resistor de cima recebe, né, uma DDP de 1,5 volts, e esse bichinho aqui de baixo vai receber 3 volts. Tranquilo? Então, nossa resposta, letra B. Até a próxima questão.